Supermanhã. Informação, música, curiosidades. Tudo o que acontece todas as manhãs em 92.6 FM. Supermanhã, com João Paulo Teles. Nesta manhã informativa trazemos a Antena Albano Jorge para apresentar o livro Os Meus Amigos, livro que será lançado a 7 de Abril na Biblioteca Municipal de Anadia. Meu caro Albano Jorge, bom dia, obrigado. Bom dia, João, bom dia, rádios ouvintes da Rádio Pampilhosa. Cá estamos de novo. Obrigado por ter voltado aos nossos estúdios. Obrigado. É sempre uma honra. A honra é minha. Os Meus Amigos. Os Meus Amigos. Que livro é este, engenheiro? Este livro, Os Meus Amigos, é um contar de histórias de diferentes animais que fui cuidando e que estes animais contam aos meus netos. Isto aconteceu, a escrita aconteceu, o início aconteceu em setembro de 2011, quando por razões profissionais o meu genro foi convidado a ir trabalhar para o Brasil e levou com ele a minha filha e os meus 2 netos mais pequenitos. E para manter o contacto entre eles e o avô, de uma forma que quando adormecessem se recordassem do avô, eu escrevi-lhes todas as semanas, ou semana sim, semana não, uma história que era contada por um dos animais com que eles conviviam. História da casa. Portanto, são personagens reais. São personagens reais, no livro. E que eles contavam aos miúdos histórias da sua vivência, histórias das suas aventuras, histórias de como chegaram, histórias de como partiram, e pronto. E assim eu procurava fazer com que eles e eu nos mantivéssemos ligados, apesar dos 8.000 quilómetros de distância. É evidente que havia o Skype, mas aquele momento do adormecer, ouvindo o avô falar, para mim era a âncora importante que não é? Era a âncora que eu lhes ligava. Mas quando começou a fazer esses escritos, nunca pensou que pudesse descambar num livro? Não, João. E portanto, aquilo era para os netos, não é? Uma vez tive a coragem de mostrar à doutora Sónia da biblioteca, ela achou interessante em termos de composição e da forma de abordar o tema, portanto, são contos informais, sem grande preocupação de estética ou de filosofia ou de composição. Com o coração. São escritos com o coração. Achou interessante e apresentou-os à editora Vieira da Silva. A editora Vieira da Silva respondeu-me que se sentiria muito honrada em publicá-lo. Que boa notícia. E pronto, e a partir daí foi. Não é eu ainda não vi uma prova, ou melhor, acompanhei as provas para publicação. Não é um livro desenhado, não é composto, não tem desenhos, não é propriamente um livro para a criança. Penso eu que é um livro mais para o avô ler à criança, entende-se? Ou seja, portanto, pegar no livro e contar a história. E a criança vai desenhando na sua imaginação, não é? Faz-nos lembrar a Flor da Almada Negreiros, não é? Que quando tu dás um papel a uma criança e pedes a uma criança que desenha uma flor, a criança vai sentar-se a um canto e anda ali com traços para cima, para baixo, redondos, curvos, fortes, leves, delicados. Mas desenha. E tu olhas para aquilo e não vês realmente a flor, não é? Mas está lá, estão lá todos os traços da flor. Assim como nestes contos estão lá essa ternura, a minha ternura, a ternura dos animais, as aventuras deles, está lá tudo. E a criança constrói a sua flor. Os netos vão ter um exemplar autografado pelo avô, claro. Claro, os netos vão ler um conto na apresentação, vão ler um conto, cada um uma parte. Que maravilha! Vão ler um conto, cada um vai ler uma parte de um conto. Porque o livro traz 10 contos, entende? São 10 contos. São 10 contos. São 5 animais e, portanto, 3 gatos e 2 cães que contam, ou melhor, 2 gatos e 3 cães que contam as suas histórias, as suas aventuras vividas comigo, porque eu contava a eles e eles contavam aos netos. Portanto, e a receita deste, portanto, como sabe, portanto, existe um contrato entre mim e a editora na composição, na apresentação.
Eu sou responsável pela venda de uma parte do volume que é publicado, da primeira edição, e portanto tenho esta obrigação a pagar à editora, e os proveitos, a venda desses livros. Tem alguém que já quer reservar? Alguém que quer reservar um livro, deixa só ver quem é. Já li. Portanto, então, a receita desses, da minha parte que devo vender, portanto, uma parte devo pagar e essa parte devo vender. Essa receita, como tu compreendes, vai ser 70% de toda a receita vai ser entregue à Unicef. Muito bem. E 30% vai ser entregue a uma instituição, a uma empresa, a uma instituição de proteção animal, entendes? De forma que, como temos crianças de um lado e animais do outro, junta-se também. Juntamos tudo. E como tu sabes, o apelo da Unicef quer dizer, bastam quase 5 euros muitas vezes para salvar ou proporcionar vida a tantas milhares de crianças, com vacinas, com desinfetantes para a água. Portanto, acho eu que nenhum de nós que compraria o livro se sentiria bem se não visse aplicado esse dinheiro. Luís Rogério, sempre disponível a partilhar a alegria, não é? A tentarmos isso, a tentar e a conseguir aqui. A tentarmos isso. E somos todos, rapaz. Si, não é? Somos todos, quer dizer, se o livro custa-nos 15 euros, basta 1 euro por mês para pagar o livro e proporcionamos a milhares de... Quer dizer, a gente tem esse euro, a gente tem-o disponível. Só que muitas vezes não o usamos pela velocidade e pela dinâmica e pelos compromissos. Mas, pronto, se alguém pegar nesse euro, um euro por mês, que dá os 15 euros mais ou menos do livro, esse dinheiro é encaminhado para aquelas crianças ou para ajudar. Que maravilha, sempre a pensar em tudo, engenheiro. É um bocadinho. Sempre a pensar em tudo. Um bocadinho. Teve histórias engraçadas com cães e gatos lá Temos histórias muito engraçadas. Existe sempre em cada história portanto, um final que te obriga a pensar porque é que a coisa acontece, o que é que nos ensina aquilo, ou que dedução podemos tirar deste conto, desta aventura. Muitas vezes vale mais um perdão do que um castigo. E, portanto, são diferentes temas que as crianças, que os avós vão ler, porque não há grafismo no livro. Mas são vivências diárias? São vivências diárias. Foram coisas que aconteceram? Foram tudo. Essa relação sua com os seus animais de estimação? Sempre. Animais que são todos abandonados. 2 gatos e 3 cães? 2 gatos, 3 cães, mas são todos abandonados. A minha vivência na Coloróbia, a minha vivência que já lá vai quase 40 anos, sempre convivi com animais da rua, entende? Dando-lhes a proteção que me era possível dar. Hoje em dia eu tenho lá um espaço na Coloróbia que a entidade patronal me permite ter e, portanto, tenho na Coloróbia neste momento existem 2 cães que estão abandonados. Um entrou para beber água, entendes? Outro entrou com a perna partida. E os gatos a mesma coisa, entendes? Encontrados lá abandonados. Uma vez deixaram abandonados junto a um ramal junto a uma estepe de plantas, dois cães bebés. E consegui dá-los através de 4 patas e focinhos. Portanto, as pessoas... Depois vou tentando mobilizar interesses e entregando os animais. Mas nunca, quer dizer, até hoje nunca abandonei nenhum que me apareça pela porta. Tem servido aí de intermediário a adoções também, não é? Tenho, com 4 patas e focinhos, com a Salomé, vai-se procurando distribuir e vamos encontrar. Mas há histórias curiosas. Por exemplo, eu encontro 2 gatitas que apareceram na Coloróbia. Há histórias muito giras. Há 2 gatitas que apareceram na Coloróbia, levei-as à veterinária. Estava a primeira, Picasso, que era uma gata assim toda colorida. A outra, a mais esquiva, que era a Elisa, chamava-lhe Elisa porque era assim meio africana, preta e com traços dourados. Também apanhei-a mais tarde, mais esquiva. Lá consegui apanhar e levei à veterinária para ver. E então ela era portadora portanto, do HIV dos gatos, o Fields. Pronto, não é transmissível aos humanos. Aos humanos, mas a pessoa que se comprometeu a receber, quer dizer, uma coisa é receber um gato saudável e outra coisa é receber um gato doente, não é?
E pronto, e a pessoa respondeu-me: Albano, ela tem direito a viver e a morrer em paz. Portanto, eu fico com a gata. Que maravilha. Que maravilha. Palavras bonitas de ouvir, não é? Isto. Quando assim poderia haver um repulso de dizer: não, já está doente, muito obrigado, acabei de, também vou ter outro. Pronto, mil escusas havia para, e todas elas perfeitamente atendíveis. Mas há aqui uma reação em cadeia, amor em cadeia, o acolher, o partilhar, tudo isto. Sentir que todos morremos, agora o importante é a forma como se move. E portanto ela disse: não, deixe estar, que eu trato da gata, e ela morre com calma. Portanto, e o Igeiro pegou nestes grandes atores, personagens, e transformei em histórias, contava a eles e eles contavam aos meus netos. Aí há uma história predileta no meio de todas essas? Ou algum animal que o tivesse marcado mais, Engenheiro? São tantos. São tantos, cada um na sua aventura e na sua história. Cada um conta uma história, não é? Cada um conta uma história. Por exemplo, havia um cão, era um cão caçador, que foi abandonado por um caçador da Nadia. Portanto, um cão furtivo. E pronto, vivia. Estamos a falar deste mais ou menos da década de 80, e quando eu cheguei à Colaróbia. Portanto, ele roubava o pão que o padeiro deixava nas portas, sacava com fome para comer. E uma vez, pronto, cruzámos-nos, olhámos-nos, e eu sentei-me na rua com um prato de comida à espera que ele aparecesse para comer. E ele olhava-me lá do fundo da rua. E enquanto eu lá estava sentado junto ao prato, ele estava sentado do outro lado, e eu ia-me embora e ele lá vinha tranquilamente comer. E a história repetiu-se um par de noites comprido, até que um dia eu fiquei sentado, e até que esse dia ele veio ter comigo e comeu ao meu lado. Ele teve que ceder, não é? Teve que ceder, mas nunca vendeu a liberdade pela comida. Era sempre livre, tão livre que eu tinha um R4 para trabalhar, e ele entrava no R4 e vinha comigo para as fábricas, e o R4 ficava aberto, mas ninguém se aproximava do R4, e era um cão rafeiro da caça. Foi uma conquista mútua aí, não é? Foi uma conquista mútua. E tão conquista mútua que o meu filho, que se doutorou em Londres, portanto os anos foram passando, os meus filhos cresceram com aquele cão, e o cão só morreu quando Ruben regressou. O Ruben veio vê-lo e no dia seguinte o cão morreu. Fechou o ciclo dele. Cumprimentando o filho. Faltava aquela peça. Era. Que maravilha. Estou a ouvi-lo, arrepia-me ouvi-lo falar. O Ruben dizia muitas vezes que em Londres estava sozinho, como tu compreendes, a fazer o doutoramento no Imperial College, e dizia ao pai: só queria ter o Bigodes comigo. Não precisava de mais nada. A companhia que ele queria era o Bigodes. Era o Bigodes. Que maravilha. Então, são tantas. E hoje mantém algum animal em casa? Mantenho 3 gatos, 2 cães em casa, mais 2 na Colaróbia. Isso é um zoo. É um zoo. Mas portam-se todos bem, não incomodam. E esses contam histórias também? Também contam histórias, como tu compreendes, João. A partir dali foi sempre escrevendo histórias variadas, histórias, por exemplo, tenho os meus amigos cientistas, estás a ver, a partir, portanto, sei lá, a numeração, porque é que a Terra, como é que se descobriu que a Terra é redonda, tudo estas histórias de ciência estão transformadas na voz dos animais, que contam uns aos outros, e esses outros contam aos meus netos. Portanto, é uma multiplicação. Que maravilha, de amor, é muito amor. Como é que os netos reagiram quando souberam que o avô estava a pegar naquelas histórias que eram tão vossas, tão íntimas? Como é que reagiram quando souberam que isso ia descambar num livro? Surpresos, não é? Porque primeiro não imaginavam, nem eu imagino este mundo, não faço a mínima ideia de todo este tipo de trabalho e de responsabilidades e tudo. E para eles é uma aventura grande. A parte mais divertida, como tu compreendes, é eu tê-los convidados a ir ler um conto. Vai ser um dia bonito. Vai ser um dia em que o mais pequenino só lê a última frase, que é o mais pequenito, o Rodrigo. E já deve estar a ensaiar. Já deve estar. Não. Aquele é tipo Otamendi, é jogador para a frente. É para a frente. Não é para a frente. Aquele é Otamendi. É fantástico. E são todos, quer dizer, a mais velha fez
fez no sábado passado 11 anos, a Unice. Depois o David vai fazer 10, o Rafael vai fazer 9 e ele vai fazer 8. Que maravilha. Quando tudo começou, estás a ver, há 8 anos, portanto estamos em 2018, o Rodrigo, mais pequenino, não andava ainda. Foi para o Brasil, porque eles emigraram para o Brasil, foi para o Brasil ainda em carrinho de rodas, porque ainda não andava. O Ana Andarás estava a cumprir o ano quando saiu de Portugal, e para nós foi um choque muito grande, para mim e para a avó e para todos nós. Quer dizer, a gente via-os através de Skype, mas era... mas vou-te... Quer dizer, tantas histórias. Por exemplo, posso-te contar, como tu sabes, né? um part-time ligado ao baluarte é o palhaço, a figura do palhaço. E uma vez fui fazer de palhaço à escola do David no Porto. Portanto, era carnaval e a minha filha falou à diretora, e pronto, existe sempre o compromisso de, quer dizer, a diretora não me conhece, quer dizer, pronto, é a palavra da minha filha a dizer que o pai faz isto, e ela aceitou. Mas o mesmo propósito ela fez quando emigrou para o Brasil. Fez na escola do Portinho, em Campinas, apresentou-me como um palhaço. Não é que o raio da direção da escola me convida a ir lá, e eu vou lá 3 vezes, porque eles estiveram lá 3 anos, fui lá 3 anos e fazer de palhaço, e eu reconheço, mas foi espantoso, porque acreditaram naquilo que a filhota dizia, acreditaram no equilíbrio da minha pessoa junto às crianças, acreditaram em tudo, e foi a primeira vez. A minha participação na escola do Portinho, que era uma escola alemã, cantavam o hino alemão antes de começar as aulas e o hino brasileiro, portanto era tudo muito quadrado, muito rígido. Tudo muito rígido. E portanto, como tu imaginas, da alta sociedade brasileira, e toda esta gente, ao permitir que eu lá chegasse, a minha presença lá veio a ser o catalisador da intervenção de outros pais na vida escolar, porque outros pais, uns faziam magia, outros cantavam, outros tocavam viola, mas como há todo aquele segredo, todo aquele mistério dos alemães e da rigidez, não permitiam este contacto. E o avô Bano rompeu aquela porra toda, quebrou o protocolo todo. Que maravilha. E, gente, já imaginou se fossem os animais a escrever sobre nós? Teriam boas histórias para contar ou não? Ou teríamos aí dramas grandes? Teríamos dramas, quer dizer, havia tudo, não é? Havia tudo, mas penso que a maioria seria... Tratamos muito mal os animais. A gente percebe que sim, não é? A gente percebe, e também a gente percebe que se trata muito bem, não é? Mas, quer dizer, e aquilo que eu te digo, todos nós percebemos, é um problema da sociedade. A gente sabe que eles proliferam, não têm, portanto, a vida deles é comer, beber e multiplicarem-se, e, portanto, o homem tem que ter uma atitude de controle. É impossível termos parques e cidades para proteger, custa muito dinheiro. Pois custa muito dinheiro, e portanto as doenças, a miséria. Agora nós, por exemplo, na Roménia tratam muito mal, não é? Na Roménia, minha filha esteve lá, são extremamente agressivos para com os animais da rua, apedrejando-os mesmo, em termos de... É dramático. É mesmo o outro lado, não é? É mesmo o outro lado, é um mundo que não... E faz parte da educação. Quer dizer, é tão vulgar que quem não o fizer sujeita-se a ser tratado como um animal. É uma coisa terrível. Nós aqui, pelo menos somos mais, quer dizer, não sei se seremos melhores, mas somos mais simpáticos, pelo menos à luz do dia. E vai evoluindo também essa noção de respeito, sem necessariamente ter que atingir exagero, não é? Acho que sim, acho que é incomportável, não é? Agora o controle, a natalidade, o esterilizar, toda essa intervenção municipal. Isso é fundamental, não é? Eu acho que é fundamental, e encontrar, o espaço para viverem dignamente. Muito bem. E depois, como todos nós estamos condenados a adormecer, que se adormeça com dignidade.
Na minha opinião. Claro que sim. 7 de Abril vai ser mais um dia cheio, um dia para guardar na sua prateleira alta, aquela mais alta de emoções, não é? Vai ser um dia diferente. Então ter ali os netos a ler amigos, parte do livro. E os amigos mais próximos. Muito bem. Todos de uma forma ou de outra partilharam, porque pronto, a família viveu toda esta aventura da filhota. Já regressaram, a vida estabilizou, mas eu continuo a escrever, portanto, seja os guiões dos teatros, seja pois, isso escreve muito, não é? Seja toda essa... Ainda não tinha feito o lançamento de qualquer obra, engenheiro, mas não, esta é a primeira. Não. Mas agora é para continuar ou não? Isto o bichinho vai ficar... Não depende de mim, como tu imaginas, não tenho, quer dizer, não faço isto a minha vida, não é? Não faço isto a minha vida. Isto sem querer? Foi sem querer. Foi a doutora Sónia que me disse, olha, é engraçado, é presente. A sensibilidade da doutora Sónia que permitiu isto. Foi ela. De caso contrário, eu não tinha... Que maravilha. Não tinha quer dizer, nunca me senti realizado ou fazer parte da minha realização a publicação de um livro. Aconteceu, pura e simplesmente aconteceu, e eu aproveitei. A única coisa que foi ter a coragem de aproveitar e pronto. E aí está ele. Eu estou curiosíssimo para saber o que é que aí vem. Vou devorar este livro e lá estaremos então no dia 7 de Abril às 4 da tarde na Biblioteca Municipal da Anadia. Exatamente, isso mesmo. Obrigado, João. Obrigado por este. Obrigado eu e obrigado aos rádios ouvintes por me atenderem. E lá nos encontramos. Muito bem, um grande abraço, até à próxima. Um grande abraço, João. Engenheiro Albano Jorge, aí está o livro Os Meus Amigos, com lançamento a 7 de Abril às 4 da tarde na Biblioteca Municipal de Anadia. Tema em destaque nesta edição do Supermanhã. RCP FM 92.